Vamos começar do começo, né? A gente estava falando aqui fora do ar. Esse grupo existe para reunir diferentes pastas, diferentes secretarias, a segurança, a saúde, a vigilância, né, dentro do braço da saúde. E a gente queria entender um pouco de como funciona o fluxo. Quando chega um caso de contaminação, de suspeita, onde é que isso começa e onde isso é encaminhado? Tá. Então, o governo do estado, né, realmente solicitou, então, que os órgãos envolvidos nesse processo de intoxicação, né, por metanol em humanos, se reunisse para que pudesse desencadear as ações pertinentes de cada uma das pastas. Além da saúde, e a saúde envolve vários departamentos, não só a vigilância e saúde, mas também a área da assistência, da regulação estadual, está envolvida a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Agricultura, né? Hoje, inclusive, teremos no meio da tarde, uma reunião com todos os envolvidos para acertarmos justamente essas ações que muitas delas serão juntas, né? Como, por exemplo, fiscalizações, né, que são feitas pela polícia, justamente pela Delegacia do consumidor, elas serão feitas junto com a vigilância sanitária. Vai ser uma visita, uma ação junta. Uma ação conjunta, isso, conjunta. Os casos, né, de intoxicação exógena por metanol em humanos, eles deverão, a gente está criando um fluxo de notificação que vai entrar, essa notificação, aqui pelo nosso Centro de Informações Toxicológicas, né? Que a gente tem aqui um centro que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Com equipe médica, inclusive, e que tem condições não só de avaliar o quadro, para se ele entra dentro da definição de um possível caso de intoxicação exógena por metanol, e até mesmo de poder, junto com o médico assistente ou com a equipe que está atendendo o caso, fazer um monitoramento, né, terapêutico desse paciente. Tani, é natural que as pessoas se sintam ficam um pouco desconfiadas. A gente tenta evitar ao máximo aqui com informações, inclusive, mas a paranoia pode ocorrer, né, Kelly? Quando as pessoas estiverem num bar, bebendo algum destilado, enfim. Se as pessoas sentem algo estranho, o que elas devem fazer? Elas devem buscar uma emergência, um hospital? Elas devem esperar um pouco mais e ver se esse sintoma se desenvolve mais? Qual é a avaliação e a recomendação nesse caso? Ótima pergunta, né? Na verdade, a ingestão por metanol, né? A pessoa está bebendo uma bebida alcoólica que não sabe se está ou não contaminada, né? E conforme a quantidade que ela beber, até, ela poderá ter um quadro de embriaguez. O que a nota recomenda, o que o Ministério da Saúde preconiza nessa definição de caso de intoxicação exógena por metanol, é que após a ingestão dessas bebidas alcoólicas, ela permanece essa sensação de embriaguez de 6 a 72 horas após essa ingestão. Então, persistem, né? E, inclusive, com possibilidade de piora de um quadro, então, associada ao fato da embriaguez. Então, náuseas, vômitos, cefaleia, né? Alterações visuais, inclusive, que é a visão turva, são alterações presentes, né, num quadro de intoxicação por metanol. Então, não é simplesmente a pessoa tomou e já qualquer bebida e acha que já está com o quadro, já ingeriu o metanol. Tem que ter cuidado, né? Na dúvida, ela deverá procurar, obviamente, o serviço de saúde para que possa avaliar. E como eu falei para vocês, o serviço de saúde tem, por determinação, notificar o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, que junto vai avaliar se esse paciente enquadra-se, né, dentro de um quadro possível de contaminação pelo metanol. Mas o que tu está dizendo... Eu ia perguntar para a Tani que esses sintomas aparecem muito rapidamente. Eu acho que sim, né, Tani? Mas para entender direitinho, por exemplo, a visão turva e quais outros sintomas... Não, mas até porque, só para somar, desculpa a pergunta do BG, porque quando a gente bebe, né, e bebe um pouquinho mais, a gente fica, né, nauseado, aquela ressaca, né? Eu sempre brinco, depois que a gente tem um pouquinho mais de idade, eu tô quase com 40, parece que eles são até mais
mais agudo. Vira dengue. A ressaca vira exatamente, né? É uma coisa que fica pesada no corpo e ela não nos deixa. E aí, complementando e somando a pergunta do PG, como é que a gente diferencia uma coisa da outra, né? Eu tô só, aspas, com ressaca ou não? Pode ser um caso suspeito? Então, é difícil realmente, assim, pela sintomatologia, porque dependendo muito também da quantidade, não só de álcool, mas da possibilidade dessa bebida estar contaminada por metanol, da quantidade de contaminação, né, ou de quantidade de metanol presente nessa bebida e o quanto ela ingeriu. Então, isso vai interferir na manifestação do quadro clínico, né? Então, ele não é definido se a pessoa tomou, depende da quantidade de metanol, quantidade que ela está ingerindo daquela bebida e as pessoas têm manifestações diferentes. Por isso, para a gente definir um caso como suspeito, a permanência dessa sensação de embriaguez, ela permanece por um tempo normal, muito maior do que normalmente aconteceria com esse indivíduo, né? Além disso, dor abdominal intensa, o que não é muito comum também em quadros de embriaguez, na maioria das vezes, além do fato de náuseas, vômitos, dor de cabeça, que isso pode acontecer, associada a outras manifestações. Porque quando a gente ingere bebida, né, contaminada pelo metanol, esse metanol, ele vai diretamente, ele causa efeitos tóxicos no organismo humano, né? Porque devido à sua metabolização no fígado. Então, como o fígado tem uma prevalência, então, para absorver esse metanol se transforma em algumas toxinas, né? Que são tóxicas, que causam lesões ao organismo, né? E entre essas lesões, a gente pode desenvolver, então, uma acidose metabólica, né? A gente pode desenvolver danos ao nervo óptico e até mesmo problemas relacionados ao sistema nervoso central, como, por exemplo, sonolência, né? Confusão mental, enfim, até uma evolução mais grave. Só para fechar essa parte, esses sintomas que são mais fortes, como a visão turva, né? Uma dor forte abdominal, e quanto tempo depois de consumir a bebida contaminada isso vem a ocorrer? Normalmente, de 6 a 72 horas após a ingestão é que iniciam-se essas persistência ou a piora da maioria desses sintomas. Tá, joia. Tani, esse se tornou um problema nacional, né? Eu queria entender se existe o diálogo direto entre as vigilâncias estaduais, com a Polícia Federal, como é que se dá essa articulação, né? Quando tem suspeita de crime contra a saúde pública e numa extensão do Brasil inteiro. Sim, na verdade, todos os níveis de gestão, né, federal, estadual e municipais, eles estão articulados, porque ela é uma investigação que tem relação com todos os níveis. A gente, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, obviamente, vocês estão vendo da imprensa, e também está procurando adquirir, né, o Fomepizol, que é o principal antígeno, né, para trabalhar, manejar esse paciente terapeuticamente, além do etanol farmacêutico, que nós aqui no estado já dispomos da grande maioria dos hospitais, né, e temos condições, então, de, em qualquer caso, poder fazer uso desse metanol farmacêutico para manejar e terapeuticamente cada uma desses casos, desses pacientes de uma forma geral. Mas a ação, ela é integrada, como a gente comentou, pela própria formação do comitê, e isso também em todos os níveis de gestão, com a polícia, né? Então a gente tem essa ação articulada, inclusive agora essa nota que provavelmente será liberada hoje para orientar a rede de saúde, ela é uma nota conjunta entre saúde e Secretaria de Segurança Pública, né? Porque envolve não só a investigação do caso em si, mas também a investigação da bebida alcoólica que foi ingerida por esse paciente, né? Então, compete à Secretaria, a Defesa do Consumidor, né? A Delegacia de Defesa do Consumidor, ir lá da Polícia do Estado, ir lá para reter esse produto e analisar esse produto para identificar ou não a presença do metanol nessa bebida que foi consumida
por esse paciente suspeita de intoxicação por metanol. A gente tem outras ações, né? 1 minuto e meio ainda, e eu e o PG temos perguntado. A gente vai pedir uma resposta curtinha, Tânia. A gente está falando com a Tânia Ranieri, que é da Vigilância em Saúde, né? Muito gentilmente está nos explicando sobre como funciona esse comitê do governo do estado. A minha pergunta, até motivada por alguns ouvintes que querem saber quando é que teremos resultados desses casos suspeitos. Tem um agora aqui em Porto Alegre. Não sei se a senhora tem já uma previsão, uma perspectiva de quando é que a gente saberá se procede ou não. Nós aqui do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, através do CIT, estamos colocando em funcionamento a metodologia, né, para a dosagem desse metanol plástico no sangue da pessoa, não só a identificação, mas a quantificar a dosagem, né, desse metanol no sangue. E a gente acredita que a técnica aqui no CIT já esteja liberada ainda essa semana, mas o IGP da polícia, ele está processando essas amostras, né? Ele também está desenvolvendo, também tem essa técnica já implantada, né? Inclusive validada no sangue, validou no sangue, era feita na urina, agora já tem no sangue. Então, esse primeiro caso está sendo rodado pelo IGP, em parceria conosco, e acredito que também até amanhã ou depois, quem sabe, eu não posso precisar, não sou da polícia, mas enfim, essas amostras estão sendo já encaminhadas para lá, e acredito que em 2, 3 dias no máximo a gente tenha esse resultado. Mas é bom saber, informar também a população que esse paciente está bem. Foi um paciente que evoluiu muito bem, ele não chegou a ficar 24 horas internado no hospital, né? E então ele teve uma boa evolução do quadro. E é isso. Então, até agora nós não tivemos nenhum outro caso grave, né, que tenha necessitado alguma intervenção maior. Nós temos mais 40 segundos. Aqui em Porto Alegre já tem bares registrando uma queda grande de venda de destilados. Em São Paulo, a orientação é não consumir destilados. Aqui no Rio Grande do Sul, tem essa orientação ou não? Pode consumir? Olha, não compete assim a nós da vigilância indicar que não ingiram bebidas alcoólicas nem destilados aqui no Rio Grande do Sul, até porque a gente não tem ainda, a gente está com uma ação grande da polícia também, fiscalizando, né, distribuidoras, estabelecimentos. Então tem por solicitação do governo do estado, uma boa implementação nessa ação por parte da polícia, para que a gente possa detectar precocemente qualquer local que esteja adulterando, né, essas bebidas. De uma maneira geral, o que a gente tem indicado é que as pessoas consumam sempre bebidas com procedência conhecida, né? Que elas vejam a abertura da garrafa, né? E que não seja um drinks, assim. Eu particularmente acho que é melhor não consumir, porque a gente não sabe, né? Se essa bebida já não estava sendo adulterada anteriormente, mas aquilo que tem uma boa procedência, aquilo que a gente tem certeza de que é um líquido, né, uma bebida alcoólica segura, né, com procedência segura, respeitando todos os critérios de produção desse equipamento na indústria. Eu acho que, por enquanto, pelo menos nós não temos a recomendação da não ingestão. Perfeito. Tânia, obrigada pelas informações. Realmente o nosso tempo estourou aqui, então obrigada pela participação. Um bom dia de trabalho, mas acho que é importante ressaltar o que ela disse, né? Foi atendido, passa bem, não teve nada mais grave. Está sendo, obviamente, né, verificado a partir das autoridades. PG, não deu tempo da nota da Débora Bloch, amanhã a gente fala sobre isso. Beijo, bom dia para todos. Gabriel, beijo. Beijo, queridos, até amanhã.